Oi, gente. Tô sumida, né? Pois é. Eu tô vindo aqui. Esse vídeo não é nem um vídeo de conteúdo como aqueles que eu postava no canal. Esse daqui é mais um vídeo explicativo a respeito do que aconteceu comigo, que eu tive que desaparecer aí esses tempos. Não foi uma coisa que eu tenha programado, pelo contrário, foi algo muito inesperado e que eu tive que aprender a administrar porque foi algo assim totalmente diferente de tudo o que eu estava vivendo na época em que eu criei o canal e comecei a postar conteúdo. Quando eu vou tentar resumir do jeito mais resumido possível, porque aconteceu muita coisa nesse período. Então assim, eu vou tentar explicar para vocês de um jeito que não torne esse vídeo muito longo. Quando eu postava conteúdo no canal, né, quando eu criei o Ser Infinito, a minha intenção era falar sobre a expansão da consciência, o despertar espiritual, o despertar da consciência. E assim eu estava fazendo, postando os vídeos para quem acompanha, para quem se inscreveu no canal, para quem me acompanhava no Instagram. E era basicamente isso. E para mim estava excelente. Eu estava descobrindo aí muita coisa que eu não tinha consciência e estava sendo uma experiência extremamente. Gente, me foge até. Bom, estava sendo algo muito, muito intenso para mim. Só que, diante de tantos saltos quânticos que eu sofri ali naquela época, ainda continuo vivenciando esses saltos quânticos, mas de uma forma diferente. Era uma coisa atrás da outra, era uma consciência atrás da outra, e eu estava começando a ficar muito pilhada com tudo aquilo, porque muita coisa que estava chegando até mim eu não estava tendo entendimento de absorver. Então, eu queria informação, eu queria receber, né, consciências que favorecessem a minha expansão, mas eu não estava sabendo lidar com aquilo. E aí chegou um momento em que eu já não conseguia mais meditar, porque toda meditação trazia sensações que eu não sabia, eu não conseguia entender, sensações físicas mesmo. E aí eu comecei a ficar com receio de tudo que estava acontecendo. E no meio de uma dessas meditações, eu quis, né, pedir que a espiritualidade que tivesse me acompanhando, coisa que eu tinha muito pouco conhecimento, coisa que eu mexia muito, assim, eu absorvia muito pouco a respeito da espiritualidade. O meu foco estava mais na parte energética, vibracional, as leis universais, enfim. Eu estava bem afastada da espiritualidade, muito mais próxima ainda da ciência, né? Considerando que eu venho aí de anos e anos de ateísmo, onde eu me agarrava à ciência para tudo, estar passando por esse processo da expansão da consciência era algo, em certos momentos, traumático, porque até então eu não acreditava em nada daquilo, mas eu estava vendo aquilo acontecer. E aí, no meio desse turbilhão de informação ao qual eu não estava conseguindo dar conta sozinha, em um determinado momento, num dia de meditação muito intensa, onde eu consegui ali um desprendimento da matéria muito forte, eu pedi que alguma consciência me orientasse a respeito do que eu podia fazer, para onde eu podia ir, como que eu podia ter um entendimento melhor a respeito daquilo, porque não estava legal. Eu não estava conseguindo aproveitar tanta coisa que estava chegando até mim, considerando que eu não estava tendo uma instrução que fosse cabível a tudo aquilo que eu estava vivendo. E aí passou um tempo, eu recebi um amigo meu, né, o Lucas, que mora na Irlanda. Ele conversando comigo, a gente sempre trocou muita ideia a respeito disso. Eu expliquei para ele uma das minhas sensações com relação às sensações físicas que eu tinha durante a meditação. E ele, já uma pessoa iniciada na Umbanda há muito tempo, virou para mim e falou assim: eu acho bom você procurar um lugar que te aconselhe e que te dê amparo, porque não é legal, isso está sendo manifestação da espiritualidade que está refletindo no seu físico e você precisa de assistência. E eu, francamente, não me importei muito com aquilo. Não é que eu não me importei, aquilo
não ressoou para mim, tipo assim, vou procurar um lugar para praticar, enfim. E eu falei para ele, tudo bem, a hora que der eu vou atrás. Mas sabe, quando a gente não tem tanta intenção de botar algo em prática, foi mais ou menos aquilo. Eu recebi o conselho dele e deixei fluir. E aí continuei com as meditações até que eu fiquei doente. Peguei uma gripe muito forte que me trouxe muita tosse. E graças à tosse eu não conseguia mais meditar. Porque eu tossia a cada 30 segundos e isso tornava a concentração impossível. E aí eu tive que parar as meditações. E nesse período que eu parei as meditações, eu encontrei uma pessoa que eu gosto muito, que é uma amiga minha de muitos anos e que eu não via há 8 anos, a Alicia, no centro da cidade. Eu estava almoçando com meu filho no centro da cidade e ela apareceu. E ela veio assim, a gente começou a conversar em 5 minutos de conversa, ela virou para mim e falou assim, eu tô num terreiro de Umbanda, você não quer ir lá? Na hora me veio a mensagem do Lucas na cabeça, eu falei, não é possível que a orientação que eu pedi vai vir dessa forma. Porque assim, eu já era consulente da Umbanda há uns anos, eu tinha conhecimento de entidades, só que eu era aquele tipo de consulente padrão que acha que a Umbanda se resume unicamente a giras de Exu, as giras de esquerda. Nunca valorizei as entidades de direita porque achava que eu queria ir para que o Exu falasse para mim aquilo que eu queria ouvir, coisa que nunca aconteceu, né? Porque não é assim que funciona. Mas, e aí ela me chamou para ir no dia seguinte, na quarta-feira, era uma segunda-feira, ela me chamou para ir na quarta, eu não podia. Aí eu falei para ela, olha, quarta-feira eu não posso. Ela falou, então vai sexta, que é uma gira de Exu. Consulente padrão que acha que só existe isso na Umbanda, vou, né? Fui na sexta-feira. E aí começou um processo muito louco. Mas assim, muito louco. Eu vou ter que dividir isso em vários vídeos para explicar para vocês, porque por mais que eu viesse de uma fase de ateísmo, onde muito pouca coisa me fazia acreditar, principalmente no funcionamento da espiritualidade, né, no mundo etéreo, onde por muitos anos eu acreditei que Deus fosse só uma invenção das pessoas para conseguir manter o controle na base do medo e da ameaça, onde os conceitos de céu e inferno para mim não passavam de barganha. Seja bom, você vai para o céu, se você for ruim, você vai para o inferno. Então eu não tinha interesse nenhum em cair numa casa religiosa. Querendo ou não, a Umbanda é uma religião e eu não era, ainda não sou uma pessoa apegada a dogmas. Só que eu fui visitar a casa, eu fui muito bem recebida e o que a espiritualidade fez comigo aquele dia foi algo assim que foi o que eu falei, eu vou deixar para contar isso em outro vídeo para esse daqui não ficar muito longo, mas eu passei pelo menos 2 horas sentada na consulência chorando sem parar porque foram ditas coisas que só eu sabia, chamados que só eu havia recebido no decorrer da minha vida e eu tinha ignorado, justamente por me recusar a acreditar. E quando eu falo de não me apegar a dogmas, é porque, cara, é muito louco isso. Eu sou uma pessoa que não aceito esse tipo de, entre aspas, cabresto. Só que eu sou hoje de uma casa onde o sacerdote, né, o pai da casa, ele me dá total liberdade de não ser apegada a nada. E foi com isso que ele conseguiu conquistar a minha confiança para que eu quisesse me manter ali dentro. Porque ele não exige nada, a não ser comprometimento, respeito e a confiança de que ele pode cuidar do meu ori, porque eu vou estar bem assistida. Não só ele, como a mãe da casa também, ela nos dá um respaldo incrível, com muita seriedade, de uma forma muito intensa. Só que sem nenhum tipo não existe alegorias ali dentro. É tudo feito de forma muito respeitosa. E foi isso que me fez ter confiança e segurança de ficar. Só que no momento que eu escolhi ficar, a minha vida virou de cabeça para baixo. Primeiro de uma forma ruim, porque
Por mais que a gente ache que a gente tá despertando, a gente está adquirindo consciência, a gente está evoluindo, a gente está aprendendo, a gente está conseguindo se manter no caminho correto, a gente nunca consegue fazer o suficiente sozinho. Eu não estou dizendo que seja necessário você ir para uma casa religiosa para você poder ter essa assistência. Esse foi o caminho que a espiritualidade colocou para mim. Mas se você busca o entendimento, se você busca uma forma de expansão, seja só da consciência ou seja de uma forma espiritual como eu queria, porque eu estava entendendo muito pouco a respeito da espiritualidade, eu estava focando demais na parte científica, na parte... como é que eu vou explicar para vocês? Eu focava demais na parte quântica. Pronto, achei. Eu focava demais na parte quântica e estava deixando a parte espiritual de lado, só que uma coisa depende da outra. Então, quando eu cheguei lá e eu tive essa recepção e eu tive essa confirmação de que era para eu estar ali, e foi o que eu disse, foi uma confirmação à base de informações que só eu tinha, de coisas que eu fiz e que eu não contei para ninguém, só eu sabia. E isso foi exposto assim de uma forma muito... eles não fazem rodeios, eles simplesmente jogaram tudo em cima de mim e falaram: e aí, você vai trabalhar ou não vai? A escolha é sua. Eu tinha a escolha de não ir. Mas não tinha como eu questionar, não tinha. E foi ali, foi dito na minha frente passagens da minha vida que eu vivi sozinha, principalmente desde que começou o meu despertar energético, né? Que foi quando eu tive meu primeiro salto quântico lá em 2021, que em vez de começar de uma forma boa, começou de uma forma horrível. E que me fez pensar em coisas que eu nunca tinha compartilhado com ninguém. E eles sabiam. E eles deixaram ali muito claro que eles sabiam e que eu tinha que tomar uma providência com relação a isso. Então, foi a seriedade da casa, foi a recepção dos irmãos, do pai, da mãe, foi a abordagem da espiritualidade me mostrando que, cara, como que eu ia questionar aquilo? Não tinha como. E aí eu decidi ficar. E aí eu... já logo na minha primeira consulta já foi pedido que eu ficasse, que eu me iniciasse na casa, e aquilo foi tudo muito rápido, porque em questão de semanas eu já estava me iniciando e eu já estava começando o meu desenvolvimento mediúnico. Que desenvolvimento mediúnico que eu passei a minha vida acreditando por conta de ensinamentos equivocados que eu tive em outras religiões, de que mediunidade era algo que você só tem se for um dom, se você nasceu com aquele dom, aí sim você... Cara, isso é muito errado. Todo mundo é médium, todo mundo tem essa faculdade. Isso é inerente do ser humano. A única coisa que difere são os tipos de mediunidade. Não significa que porque você é médium, você vai ser um médium de incorporação, por exemplo. Mas você pode ser um clarividente, um clareaudiente, um médium de cura. São muitas são tantos os tipos de mediunidade, e quando você vai em religiões que não estão preparadas para te colocar nesse caminho, eles falam para você que só se você for o escolhido você vai ter mediunidade. E você passa a vida inteira no erro, achando que você não tem capacidade de desenvolver uma faculdade que é sua. Foi isso que aconteceu comigo. Então, quando eu cheguei lá, que o pai falou assim: não, a gente vai começar o desenvolvimento mediúnico, eu falei para ele: mas que mediunidade? Então foram muitas crenças limitantes que foram derrubadas nesse processo em que eu iniciei na casa. E aí começou uma coisa louca, porque padrões que eu achava que estavam curados em mim, que eu já tinha superado simplesmente porque eu não pensava mais, porque eu não deixava mais fazer parte do meu dia a dia e da minha consciência, foram trazidos à tona. E eu falo muito sobre isso no meu Trids, né? no meu Trids pessoal, que é o Yves Piovani. E lá eu descrevo tudo que eu passo, todas as vezes que eu estou na casa, todas as obrigações que eu cumpro, todas as gírias que eu participo, que eu ainda sou cambone, porque eu ainda estou desenvolvendo minha mediunidade, mas isso eu vou contar mais para frente para vocês. Tudo que eu vivencio eu posto, eu coloco lá no meu Trids. E foram coisas assim que
que a entidade chegou e falou assim: você não tem condição de trabalhar porque a sua cabeça não tá boa, você vive presa a acontecimentos do passado que você precisa se livrar para poder ter condição de estar bem, para poder dar um atendimento e ajudar outra pessoa. Se você não se ajudar primeiro, você não tem condição de ajudar ninguém. E aí você começa a revirar e você fala: cara, realmente eu não curei nada. E eu posso afirmar com 100% de certeza que eu me curei de toda a dor que eu carregava ali dentro. Inclusive, em um dos meus dos posts do Tritz, eu falo que naquela noite eu morri e eu renasci lá dentro. Porque as entidades, elas falam muito isso pra gente, que se a gente não se permitir renascer para poder trabalhar a nossa mente de uma forma em que você se cure de tudo aquilo que te impede de seguir, de evoluir. Porque, querendo ou não, tudo é um processo de evolução, evolução nosso que está ali desenvolvendo a mediunidade para poder trabalhar junto com entidades que também estão no processo evolutivo, porque elas nos ajudam, ao mesmo tempo que nós dois, né, nós e as nossas entidades ajudamos o próximo que vai lá pedir ajuda. E, gente, são casos assim, tem dias que o atendimento é extremamente pesado e você vê o quanto você tem capacidade de mudar a vida de uma pessoa. Então, eu só queria aqui justificar para vocês por que eu sumi e dizer que, apesar de vocês terem se mantido inscritos no canal, teve gente que chegou depois, quando eu já não estava mais postando conteúdo. Esse canal continua sendo um canal sem cunho religioso. Eu estou na religião, eu estou na Umbanda, porque foi assim que tinha que ser. Eu tinha que ir para a Umbanda porque era a forma que eu ia entender como a espiritualidade funciona. E funciona. Eu tenho tanta coisa para compartilhar com vocês que vocês não fazem ideia. Mas o que eu posso adiantar é que a partir do momento que eu deixei a espiritualidade trabalhar em mim, eu consegui entender qual é o conceito real do perdão. Eu consegui superar todas as dores que eu carreguei nesses últimos anos pelos males que me causaram. Eu consegui entender que nem tudo é sobre mim, que as coisas não giram ao meu redor e que tem gente que está numa situação muito pior do que a minha, precisando muito mais de amparo e de auxílio do que eu mesma posso precisar. E eu entendi que se a gente não for algo que acrescente a vida do próximo, se a gente não ajudar ao próximo, a gente não vai receber nada em troca, porque a lei do karma, ela tá sempre aí, e as entidades sempre lembram a gente disso. Não se esqueça da lei do karma. O mal que você fizer para o outro vai retornar para você na mesma proporção, assim como o bem também. Então eu tive, além de todos os saltos quânticos que eu continuo tendo, considerando aí a parte quântica, que eu continuo estudando incessantemente, hoje eu posso afirmar que o meu conhecimento espiritual é completamente diferente do que era há meses atrás, antes de eu conhecer esse terreiro, antes de eu ser amparada por eles, tanto pelos encarnados como pelos desencarnados. E aí, quem tiver interesse em continuar e quiser ficar aqui comigo para saber tudo que acontece lá na casa e o que eu vivencio, tudo que eu aprendo, as broncas que eu levo, as consciências que eu recebo, porque eles estão com a gente o tempo todo, fica aqui e vem compartilhar comigo essa jornada louca que eu nunca sequer imaginei na minha vida que eu fosse passar, mas que eu tô passando. E aí esse processo todo do desenvolvimento da mediunidade para poder começar a dar atendimento e ajudar quem realmente precisa. Gente, é isso. Obrigado por vocês terem ficado aqui para entender o porquê do meu sumiço. E vocês são sempre muito bem-vindos. Se vocês conhecerem pessoas que se interessam pelo canal, divulga, curte, compartilha, se inscreve, que vai ser muito bem-vindo a gente continuar divulgando esse tipo de informação. E agora de uma forma um pouco mais complexa, um pouco mais intensa, vamos dizer assim, porque foi agregado muito conhecimento na minha jornada e eu estou aprendendo a administrar e absorver todo esse conhecimento, pelo qual eu sou muito grata. E principalmente a espiritualidade que me acompanha, que está me dando essa oportunidade de aprender e de trazer para quem precisa ouvir também, aprender também e quem sabe buscar ajuda da forma como eu busquei. Obrigado para quem ficou até agora aqui no vídeo.
e até o próximo.